Bem, meus irmãos, boa tarde. Obrigado pelo tempo. Assim tá bom? O nosso irmão já disse, né, que minha primeira vez que eu estou aqui, e eu sempre tenho muito prazer em estar com vocês, da casa do nosso Deus. Hoje nós vamos conversar, né, a respeito do nosso livre-arbítrio. Esse texto que eu escrevi chama-se Manifestações da Liberdade. Porque todos nós que somos espíritos, estudamos sempre isso, né? Nós temos o livre-arbítrio. Mas será que a gente tem tanta consciência do que é isso? E o que a gente vai fazer com isso? Né? Porque o livre-arbítrio foi uma bênção de Deus. É a maior prova do amor de Deus para com as suas criaturas. Porque, vejam bem, que mérito nós teríamos se nós tivéssemos sido criados perfeitos? Né? Ele podia nos criar perfeitos, ele não é perfeito, ele não sabe tudo, ele não é capaz de tudo, mas ele preferiu nos criar simples e ignorantes. E nós iríamos conquistar a nossa santidade, né? Porque todos nós seremos perfeitos um dia. Certo? Deus não tem princípio nem fim. Nós temos o princípio, mas quando nós chegarmos a essa meta final, seremos perfeitos também. Né? E para isso nós vamos ter que passar por muitas encarnações e muitos planetas. Sabe Deus, né? Agora, o Pai, ao nos criar simples e ignorantes, proporcionando o livre-arbítrio, concedeu-nos o bem maior que possuímos, a liberdade de construir o nosso próprio conhecimento, nossa trajetória e nosso conhecimento espiritual. Com isso, permitiu-nos desfrutar a alegria do mérito pelas nossas escolhas acertadas. Contudo, a liberdade do homem é limitada, uma vez que, vivendo em família, em sociedade, precisa compreender o limite de sua liberdade, porque ele começa aonde ele termina onde começa a liberdade de semelhança. Diante da variedade de situações que o espírito encarnado vivencia, vão se caracterizando diferentes tipos de liberdade que ele almeja. Então nós vamos ver aqui liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade social, familiar, sexual e liberdade sobre o nosso corpo físico. E vocês vão perceber aí que, permeando todas essas nossas vivências, em todos esses âmbitos que eu acabei de citar, nós vamos também entrar em conflito, os nossos defeitos vão entrar em conflito com os defeitos alheios. E vocês vão ver aí que um dos maiores defeitos que o ser humano possui é julgar o próximo. Então vamos lá. A liberdade de pensamento. Isso aí ninguém duvida que essa é ilimitada. Ninguém pode cercear o seu pensamento. Você pensa no que quiser, não é? Ilimitado no pensamento, a não ser espiritualidade. Mas isso aí é outra conversa. A gente sabe, eles sabem tudo que a gente pensa e realizar. Os espíritos iluminados, claro. Porque há espíritos que ao desencarnar estão tão enriquecidos, vocês viram lá no nosso lar, né? Eles não têm capacidade de quase nada, muito menos de ter pensamento encarnado. Agora, eles podem estar perto da gente vendo as nossas atitudes, mas de pensamento não. Isso aí já é uma propriedade do espírito mais elevado. Mas acontece que mesmo a gente tendo liberdade de pensar no que a gente quer, vocês não sei se vocês se lembram, eu fiz uma palestra aqui só sobre o pensamento. E que o pensamento é uma força, o pensamento é energia. E que aquilo que você pensa, você acaba falando, e aquilo que você fala, você acaba fazendo. Né? São as forças de atração do universo. E não tem gente que quando lê esse livro aí, O Segredo, até já se viu para vocês que ele no Rabino, que até eu admiro muito tudo que ele escreve, o Milton Congo, né? Ele escreveu um livro contestando isso, o segredo. Ele escreveu assim, o segredo e o sagrado.
Porque realmente aquele livro e aquele filme baseado no livro, tem algumas falhas. A maior falha é aquela que eu disse a vocês, do indivíduo ficar pensando, bom, eu quero um carro zero, eu vou pensar todo dia, eu vou ter um carro zero, aí você vai ter, não é por aí. Eu até citei para vocês uma provinha que eu fiz, que é: o pensamento é uma força, vibrando em ondas do além. Quem pensa mal, mal atrai. Quem pensa bem, atrai bem. Então não é para a gente ficar pensando, eu vou ter que fazer, que ele vai aparecer na sua garagem de tudo. Não. Você tem que ter pensamento positivo, porque a pessoa que tem pensamento positivo, ela atrai espíritos bons, que inspiram você para o bem, que te dão boas ideias. Né? Porque se vocês olharem o livro dos Espíritos, o Kardec perguntou e os Espíritos responderam que os Espíritos influenciam muito mais a nossa vida do que nós podemos imaginar. Agora, é aquilo que eu disse, você atrai aquilo que você quer. Quer atrair gente boa? Pensando bem. Agora, se está pensando em pensamento de vingança, né? De ódio, de inveja, e às vezes a pessoa não é nem má, ela não tem ódio, não tem inveja, não tem vingança, mas ela é pessimista, ela pensa no pior, ela sempre acha que nada vai dar certo, ela recebe a pessoa para baixo, e ela atrai esse tipo de companhia espiritual. Então, apesar da gente ter liberdade de pensar no que a gente quer, nós temos que controlar o nosso pensamento. Nós, não somos outros, nós vamos controlar o nosso pensamento, para a gente pensar o certo, não é? Para a gente focar no objetivo da nossa vida. Porque às vezes a gente perde tanto tempo pensando bobagem, né? Então, nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, eu tenho toda a consciência disso. Quando eu era menina, eu ia na casa, eu vi uma pessoa fazendo palestra, eu achava que aquela pessoa era perfeita, era santa, que ela não errava mais. Não é assim. Não é? A pessoa que vem aqui apenas é uma pessoa que gosta de estudar, é desinibida para falar, mas não se inibe. Eu não tenho nada com vocês, não. Pelo amor de Deus. Nenhum de nós é melhor que ninguém. Nós todos estamos cheios de problemas. Então, claro que eu também às vezes penso uma coisa que não é correta. Mas, lembre-se de Francisco de Assis. Agora eu enganei, não sei se foi Francisco de Assis ou se foi o André Luiz, que disse assim: um pensamento ruim pode até pousar na sua cabeça, mas não pode fazer ninho. O que significa? Você pensou numa coisa ruim, afasta logo. Começa logo a fazer orações e pensamentos positivos para afastar aquilo, porque aquilo é uma porta aberta para os nossos irmãozinhos da espiritualidade que ainda estão nas zonas inferiores. Eles estão esperando uma brecha. É como você ligar o rádio. Se você sintonizar numa rádio que está tocando música clássica, vai tocar música clássica no seu rádio. Agora, se você sintoniza num funk pancadão lá, vai ter funk pancadão, não é? Mas eu estou falando aqueles funk que falam palavrão e tudo mais, porque até funk é bonitinho, né? Eu gosto. Mas não tem nada contra nada. Mas existem certas letras de música que são um assinte, né? Então, quando a gente pensa numa coisa ruim, a gente está ligando a sintonia com aquela faixa vibratória. Se você pensa numa coisa boa, você vai sintonizar com uma faixa vibratória superior. Aí a escolha é sua. Então, a gente tem liberdade de pensar? Tem. Mas nós mesmos temos que ser os controladores do nosso pensamento, né? Se a gente quiser que tudo dê certo, a gente tem que controlar o nosso pensamento. Agora vamos à liberdade religiosa. Ela está intimamente ligada à liberdade de pensamento. Ninguém tem o direito de impor escolha religiosa a outra. Mas veja só como viver em sociedade é complicado. Dia 27, dia de Cosme e Damião. Aí lá no meu prédio, as crianças, claro, né? Eu tocando, acompanhando o dia inteiro. Alguns educadinhos e outros mal criadinhos, esmurravam a minha porta. No começo eu ia abrir a porta e assim, estou dando assim, não. Depois eu deixei de tocar, eles não precisavam embora. Pronto. Mas aí eu precisei sair e vi na porta. Gente, eu não estou falando mal do vizinho, não, estou querendo dar um exemplo. Vi na porta minha vizinha, que é uma moça evangélica,
em cartaz assim: não estamos dando doce, só Jesus Cristo salva. Bom, dois pecados. Primeiro, já estava criticando o povo que acredita em Cosme Damião. Quem acredita em Cosme Damião? Católico, espírita, umbandista. Agora, o que o Evangelho tem contra isso é porque ficou cristalizado na mente coletiva que os centros de Umbanda faziam aquelas festas para Cosme Damião, né? E há pessoas que fazem promessas. E teve uma pessoa que fez uma pessoa, nós terminamos conversando com ele, ela é uma evangélica, uma moça inteligente, ela entendeu o que eu quis dizer. Depois eu vou explicar para vocês aonde eu quero chegar. Mas essa moça inteligente, ela entendeu que ela não, eu só não gosto, que doce não faz mal a ninguém, poxa, não sei se o cara seja diabético, mas o problema é que promessa está por trás daquilo. Porque de repente o cara fez uma promessa para o mal. Quero ver o fulano morrer. Aí dá doce para Cosme Damião. Ela fica ignorante, coitado. A minha empregada está lá em casa hoje, ela é empregada da minha filha, faz a faxininha para mim. Ela está lá em casa hoje, eu comentei isso com ela. Aí ela disse: olha, a minha irmã, ela estava me sentando, sabe, né? E ela deu doce. Aí eu fui lá, meu neto, não vai ajudar não? Aí ela: não, a minha não dá doce. Ela disse: nossa, mas eu comia cocada, eu adoro cocada. E eu acho que aquilo não ia me fazer mal nenhum. Até porque eu sei que a intenção da minha irmã, quando pegar aquilo, era muito bom. Mas, voltando ao cartazinho da minha vida, primeiro, isso é intolerância religiosa. Porque eu não tenho o direito de ficar por aí falando mal da religião dos outros. Isso é um. Bom, e eu não estou falando mal, eu estou pegando um exemplo. E o outro ponto é a injustiça dessa frase de Cosme e Damião. Que Cosme e Damião foram dois médicos católicos e eles eram cristãos e eram caridosíssimos. Eles davam consultas grátis para os pobres, que é uma vida mais cristã do que essa. Então, eles viveram dedicados a Jesus Cristo. Eles eram cristãos, mas acontece que na época que eles viveram, Calvino ainda não tinha protestado contra a Igreja Católica. Por isso que a gente chama de protestante, porque Calvino, ele achou uma série de coisas erradas na Igreja Católica, e havia mesmo. Porque a Igreja Católica não foi ela que fundou o cristianismo, foi Cristo. E Cristo não fundou a igreja. E acontece que os homens foram modificando e transformaram a igreja, às vezes até num comércio, né? E Calvino protestou contra uma série de pensamentos da igreja, deturpando as palavras da Bíblia, transformando as palavras da Bíblia. Tanto que se vocês pegarem hoje a Bíblia original e a Bíblia do catolicismo, é diferente, as palavras são diferentes. Então, o problema é, Cosme e Damião nasceram antes de Calvino protestar contra a Igreja Católica. Que culpa eles têm de não serem evangélicos? Porque eles não são evangélicos, eles não são cristãos. Aí ele diz: você tem que aceitar Jesus. Mas eu aceitei Jesus desde pequenininha. Eu já nasci num lar cristão, espírita cristão, mas cristão. Então, aceitar Jesus é o quê? É aceitar a igreja do outro? Não. Aceitar Jesus é procurar viver de acordo com o que ele ensinou. Porque até tem muita gente que ama a Bíblia do barco de cuidar, vai à igreja todo domingo, toma hóstia e faz tudo que não presta. Existe uma porção de padres pedófilos, pastores pedófilos, e quem sabe, espíritas também, por que não? Eu já acabei de dizer, ninguém é santo. Existem aquelas pessoas que acreditam no espiritismo, mas ainda não praticam. Assim como a gente acredita em Jesus, em tudo que ele ensinou, e quem aqui de nós pode levantar um bracinho e dizer assim: eu faço tudo que Jesus mandou? Nenhum de nós. Porque aquele que fizer tudo que Jesus mandou, direitinho, não estava nesse mundo não. Isso aqui é mundo de prova de expiação. Não é verdade? Então, a injustiça com o Cosme e Damião é que eles eram cristãos. Por que escrever ali só Jesus Cristo salva? Sim, eles acreditaram nisso e viveram cristãmente, né? Então vamos evitar esse negócio de intolerância religiosa.
principalmente não vamos discutir religião. Agora, eu convivi na TBE com um grande pastor, Jonas Desenho. Era ótimo conversar com o Jonas, porque ele respeitava a crença do outro, e não tinha medo, pavor. Agora, também eu tenho um menino, eu costumo dizer que eu gerei uma filha só, mas eu tenho 10 ou 11 filhos, a vida não tem pra conta. Foram pessoas que foram adotando como mãe contra a vontade do meu cardiologista, porque ele diz assim, Sônia, para de ser a mãe do mundo, porque isso acaba pesando, porque todos eles têm problemas, e todos eles correm para o colinho da mamãe Sônia, a irmãzinha faz isso, a amada faz isso aqui, reza por mim, né? Então, eu tive o maior prazer de ajudar todos eles. Mas eu tenho um que ele foi meu estagiário quando eu trabalhava na UFRJ, e ele tem mãe, e ela é uma pessoa maravilhosa, porque mãe geralmente ensina o filho, ela não tem. Ela ama tanto o filho dela, que ela entende que há coisas que eu faço por ele que ela não pode fazer. Porque ela é uma pessoa que só tem o ensino primário, ela é uma mãe maravilhosa, uma ótima dona de casa, uma ótima cozinheira, carinhosa, amorosa, dedicada ao filho, mas ele está fazendo mestrado. Aí ele me escreve, amada, corrige o capítulo 1 da minha tese. Aí eu corrijo. E ela diz, meu filho, nunca deixa de carinhar a Soninha, não. Porque o dia que ela teve ele muito idosa, ela já teve com quase 40 anos, até com mais. Então ela é bem mais velha do que eu. Então ela tem medo de morrer, deixar ele aí sozinho, né? Aí não deixa nunca de acarinhar a Soninha, porque quando eu não estiver mais aqui, ela é que vai ser a sua única mãe, porque agora eu sou a mãe 2. Então, a bondade dela é ela não ter ciúme, porque ela sabe que se ela privar o filho da amizade comigo, ela está privando ele de uma ajuda preciosa para ele no campo do conhecimento, né? Que ela não tem. É uma pessoa maravilhosa por causa disso. Mas acontece o seguinte, essa filharada toda, eles me dão muito o que fazer, né? E o meu cabelo diz, para de ser a mãe do mundo. Mas esta senhora, ela não tem ciúme dele, mas ela ficou assim meio balançada, porque ela é muito católica, e eu sou kardecista. E tudo que eu faço, esse menino faz. Eu fazia yoga, ele me para yoga. Eu sou espírita, ele virou espírita. Aí um dia ele disse assim, o sonho, a minha mãe, ela disse assim pra mim, eu não gosto de você nesses lugares onde você fala com gente morta. Aí eu disse assim, calma, Jana, você não vai ligar com sua mãe. Você só diz para ela assim, mãe, qual é o santo que a senhora conhece que não está morto? Vai lá rezar. Eu adoro todos eles. Eu fui criada na igreja católica, meu lar era espírita. Eu nasci com uma pessoa fazendo uma prece para o espírito estar reencarnando. Mas naquele tempo a escola pública tinha aula de catolicismo. A gente recebia um cartãozinho para ir à missa domingo. E na missa, a evangelista carimbava. E a gente tinha que mostrar aquilo. Então, era aquela mistura, em casa kardecista, na escola catolicismo. E eu aprendi a amar São Jorge, São Sebastião. Gente, só o nome São, o santo, é que está errado, entre aspas, no espiritismo, porque nós sabemos que santo ninguém é. Né? Agora, eles já podem ter alcançado a santidade. Mas eles, inegavelmente, não há problema. Se eu rezo para Bezerra de Mineiro, por que eu não posso rezar para Jorge? Porque ele existiu. E se ele ganhou o título de santo, alguma coisa boa ele fez aqui na terra. Foram pessoas que se dedicaram ao semelhante, foram pessoas que pregaram o cristianismo. Então, acabar com esse negócio de intolerância religiosa. Nós, espíritos, temos que entender que os santos todos da igreja eram espíritos encarnados a serviço de Jesus. O que eu tenho contra eles? Nada. Tomara que eles me ajudem. Certo? Agora, outra confusão que fazem aí com a Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe de Jesus. Aí puseram uma sobrenome nela, né? Aí eu sou devota de Nossa Senhora, eu sou devota de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Tudo bem, eu sou devota de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Não importa o nome que ela tem, porque ela apareceu num lugar, puseram o nome do lugar agregado ao nome dela. Tudo bem, não tenho nada contra. Vou continuar amando a Virgem Maria. Tudo que eu pedi a ela fez. Tudo. Não há nada que eu tenha pedido à mãe de Jesus. Eu peço ela para interceder comigo, porque eu acho que ela, né,
ela está mais próxima da memória do que é. Tem até uma piadinha muito interessante, que diz que lá no céu, São Pedro chegou para Jesus e disse assim: as pessoas têm que entrar no céu pela porta da frente, né? E tem que passar por uma seleção. O que você fez de bom e tal? Mas aí Pedro disse assim: Senhor, tem uma cordinha aqui por um lugar que tem gente entrando por lá. Aí Jesus foi olhar, quando ele viu, era um terço. Aí ele disse: coisas de mamãe. Eu achei uma gracinha essa piadinha. Coisas de mamãe. Por quê? Porque ela é misericórdia. O nome está dizendo mãe. Você já viu o coração de mãe se passa a mão na cabeça da gente. Agora, tudo que eu pedi a ela, juro a você, não estou dizendo mentira nenhuma, tudo que eu pedi, eu peço a ela que interceda por mim, por Jesus, aos bons espíritos, eu preciso disso, pedi muita coisa, e ela cumpriu com tudo. E eram as duas causas quase impossíveis. Mas por quê? Porque não eram para fazer mal a ninguém e nem a mim, porque às vezes a gente pede o mal para a gente. Aí a gente eu pedi tanto e a Virgem Maria não me atendeu. Mas porque eles sabem que aquilo naquele momento não é o melhor para você. Não é verdade? Bom, então, liberdade religiosa. Vamos deixar os outros terem a fé que quiserem, conscientes de que nosso Deus é um só e que um dia todos nós estaremos na mesma religião. Porque não vai nem ter religião, coisa de homem, nós é que criamos. E eu fiquei muito feliz, teve uma passeata aí do ecumenismo, né? Ótimo, eu acho isso ótimo. Os homens têm que se unir para o mundo ficar melhor. Não tem nada de separação. A separação religiosa leva ao ódio e à guerra. E para que a gente tem religião? Não é para ter o amor e a paz? Né? Bom, agora vamos falar da liberdade de expressão. Dependendo da época e do regime político do país em que se encontra o espírito encarnado, esta liberdade pode ser restrita ou totalmente tolhida. Há lugares do mundo em que você não tem liberdade de expressão, você não pode abrir a boca para dizer nada que seja contra o governo, né? Quando a Terra for um planeta de regeneração, essa liberdade será desfrutada por todos. E as pessoas de mais idade aqui, nós, os jovens há mais tempo, né, sabem que nós vivemos uma época aqui no Brasil assim, de repressão. As pessoas não podiam abrir a boca. E eu me lembro que o meu ex-marido, Alberto Brandão, ele era repórter, né? Mas ele tinha um livro em casa, e alguns outros mais, eu acho que o livro era Francisco Julião, sei lá, era um ativista político de esquerda, né, lá do Nordeste. E um dia eu vi meu marido no quintal queimando tudo. Porque naquele tempo eles invadiam a nossa casa e se encontrasse um negócio daquele, ele ia preso. Ele pegou e queimou. Queimou. Era assim que a gente vivia. Então a gente não tinha liberdade de expressão. Graças a Deus, aqui no Brasil as coisas melhoraram. Mas vocês têm visto na televisão como é que o mundo anda, né? Há lugares aí, mulher, então, coitada, tem que andar de burca. Imagina falar, imagina ter opinião. De jeito nenhum. Agora vamos ver a liberdade social. Vocês vejam quantos tipos de liberdade existem, né? A gente fala liberdade, mas qual? Liberdade social. Ela é limitada pelos direitos e deveres de cada cidadão que convive com outros membros da sociedade. Ah, isso é muito bom. Eu moro num prédio ótimo, né? Maravilhoso. Aquilo ali é, para mim, né? De onde eu vim, aquilo ali é o máximo. E eu fico boba, porque eu tenho uma empregada dentro de casa, ela hoje estava conversando comigo e ela disse que ela se separou do marido, o marido dela morreu um romance fora de casa, que a gente vai cair isso agora, daqui a pouco. Aí ela teve coragem de conversar com a mulher. Eu digo assim: o que você disse para ela? Bom, eu perguntei, porque ele negava, né? Eu perguntei se ela estava tendo algum relacionamento com ele. Olha, uma empregada doméstica, só tem primário, chegar para a voz do marido e assim: você está tendo algum relacionamento com o Antônio? Outra diria outra coisa, né? Outras palavras mais chulas. Então vejam bem, ela é uma pessoa muito educada e não saiu do curso primário. E se expressa bem, não fala errado. Não é? Para você ver que a educação, ela recebeu em casa do pai e da mãe. Porque na escola só foi até a 4ª série primária.
mas ela se expressa corretamente. Ela não foi lá afrontar a outra, chamar de nenhum nome feio. Olha que classe. Você está tendo algum relacionamento com a outra. Parece uma madame de alta sociedade, mas as de alta sociedade às vezes desce barraco, fala palavrão. E é isso que eu quero dizer. Os moradores do prédio onde eu moro, ninguém ali é coitadinho, pobrezinho e sem instrução. Ninguém. Mas fazem coisas do arco da velha. Meu Deus, eu fico apavorada de ver tudo que aquelas pessoas fazem de errado. Eu já disse para o curso, né? Em reunião, eu não jogo um pedaço de papel no chão. Agora, toda vez que eu sou chata, não, eu sou senhora. Toda vez que eu passar no jardim, tiver copo de plástico, cigarro, carteira de cigarro, guardanapo amassado, eu vou lá, pego o jardim e jogo no chão. Por quê? Porque o faxineiro, ele varre. Ele pode estar no jardim cheio de lixo, ele não mexe. Mas ele vai. Agora, se eu jogar no chão, ele vai varrer. Então eu tiro tudo do jardim, boto no chão, que aí ele vai. Um dia eu falei com ele, meu filho, você não pode, quando está varrendo, tirar. Não, senhora, isso aí é com o jardineiro. Olha, meus irmãos, o jardineiro é cuidar de planta, não é limpar, não. Quem limpa o chão tem que limpar o jardim também. E eu vou falar para a administração, que a administração tem que ensinar a eles isso. Quem limpa tem que limpar o chão e o jardim. Senão eu vou continuar tirando o lixo do jardim e jogando no chão. Eu faço isso mesmo, com a maior cara de pau, não faço? Você já não viu? Sou eu e o velhinho da terra. São nós dois, os limpadores do jardim. Agora, eu não entendo como é que pessoas daquela classe social, daquele nível socioeconômico, fazem uma coisa dessa. E permite que os filhos façam. E outra coisa, eu cansei de passar por jovens, por adultos, homens, mulheres, velhinhos. Boa tarde, eu adoro rir, eu adoro cumprimentar todo mundo. Boa tarde. E a pessoa? Bom, isso aí deve ter outra colocação depois eu falo. Mas um dia eu entro no elevador, um meninozinho que eu devia ter 12 anos. Boa tarde. Eu digo, meu filho, você é um abençoado. Porque eu dou boa tarde para todo mundo aqui, quase ninguém me responde. Agora você, eu nem cheguei a cumprimentar, eu ainda ia cumprimentar. Você já me cumprimentou. Você deve ser um menino muito bem educado. Você é um felizardo, tem uma família que te educou. Você sabe quem é? Ele não é um doce? Ele me vê, antes que eu pense em dar boa tarde, ele já me deu. E tem gente que eu dou boa tarde e não dá. Agora, há casos e casos. Vou contar para vocês de um amigo meu que ele ficou muito aborrecido porque ele tinha um conhecido, vizinho, sei lá o que sempre se cumprimentava. Um dia ele passou pelo cara, oi fulano, boa tarde. E o cara foi. E ele ficou possesso, acho que desaforo, cara me conhece há quanto tempo, ficou besta, que agora melhorou de vida. Não, o cara estava indo para o hospital, que avisaram a ele que a mãe dele estava morrendo. Ele não estava nem vendo nada à sua volta. Por isso que eu digo julgar. Entendeu? Eu estou aqui comentando, porque a gente observa, no meu condomínio, no condomínio onde eu moro, não é meu, mas no condomínio onde eu moro e todos os outros, na nossa cidade. As pessoas fazem essas coisas, não é? E a gente está comentando para encaminhar para o bem. Mas a gente tem que ter cuidado com o julgamento. Porque alguns fazem as coisas erradas por um motivo e outros por outro. Ou porque é doentinho mental, né? Agora, a pessoa que é sã, educada e tem recursos, porque vai ficar sujando um prédio, depredando um prédio. Pelo amor de Deus, né? Então, essa é a liberdade social, ela é limitada, porque o nosso direito acaba quando começa o do nosso semelhante. E vamos falar de liberdade familiar, também restringe a nossa liberdade, né? Conforme os gostos, interesses e necessidades dos membros da família, principalmente quando compartilham o mesmo lar. Porque você está dentro da mesma casa. Por isso que as pessoas dizem, o amor é lindo, mas depois que junta as escovas de dente, aí é a prova de fogo. Será que ama mesmo? Porque se amar, continua. Se não amar, cai fora, não tem? Porque é difícil. É difícil.
Um gosta de dormir mais tarde, outro gosta de dormir mais cedo. Aí outro fica acordado, fica fazendo barulho porque foi dormir cedo. É o ó. Isso são pequenas coisas que existem, coisas piores, né? E comida, um gosta de um jeito, outro gosta do outro, tem que fazer duas coisas separadas. É difícil viver debaixo do mesmo teto, seja com o marido, com o irmão, né? Seja lá o que for. É difícil, a convivência debaixo do mesmo teto é difícil. Mas mesmo que o parente não more debaixo do seu teto, mas a família está sempre se encontrando. Mas tem sempre um chatinho que na hora da festa acaba com a alegria dos outros e começa a dizer coisas desagradáveis, a lembrar os defeitos das pessoas, às vezes com agressividade, às vezes com ironia. Finge que está rindo, brincando, mas está provocando o outro. Então, a nossa liberdade, mesmo em família, ela é limitada, porque a gente tem que respeitar o nosso familiar. Agora vem uma coisa grave, que é a liberdade sexual. Todo ser tem liberdade de se relacionar com quem desejar, desde que respeite o direito do outro. Eu estou dizendo isso, não é a Sônia Brandão, é o Kardecídio. Este livro aqui, psicografado por Chico Xavier, Vida e Sexo, eu dei ele para minha filha na época, ela era jovem, ela estava com 46 anos, aqui com a minha letrinha, foi em 1986, Querida filha, todos os artigos deste livro são bons, mas eu gostaria que você lesse pelo menos este, mas há outros ótimos. Talvez você se interesse. São páginas pequenas, não precisa ler tudo de uma vez. Leia uma por dia. Se esta leitura não lhe fizer bem algum, pelo menos acredite que, efetuando-a, você tranquilizou a consciência da sua mãe. Eu me sinto na obrigação de mostrar a você que tenho esse livro em casa, mas não mostrá-lo, me pesava na consciência. Sua mãezinha, Sônia. Eu não me lembro qual foi o capítulo que eu queria que ela lesse. Eu não sei, mas eu gosto de ler o 6, porque as pessoas pensam que a gente está, a gente tem arraigado na nossa consciência os dogmas das outras religiões, né? Principalmente do catolicismo. Então aquelas crenças todas de que viver junto, sem casar, olha, o Espiritismo não é contra nada. Podem acreditar nisso. O Espiritismo diz outra coisa. Ele fala de compromisso afetivo. Inclusive, lendo esse livro aqui, eu percebi, inclusive, que não há nada contra homossexuais. Kardecídio. Então, eu fiz a síntese aqui, dizendo assim: todo ser tem liberdade de se relacionar com quem desejar, desde que respeite o direito do outro. Mesmo fora do casamento, as leis morais impedem que se firam os sentimentos alheios. Mesmo que você não seja casado com alguém, você não tem jeito de ferir. Isso pela lei dos homens também. Não é? Existe uma série de prerrogativas da lei humana que você pode se queixar de ofensa, não é? De uma opção de coisa. Então, mesmo que não haja casamento, as leis morais impedem que se firam os sentimentos alheios. Em qualquer relacionamento é preciso que se respeite a dignidade, a saúde e a liberdade do outro. Todos esses itens são muito importantes. Como toda liberdade, exige responsabilidade em todos os sentidos. Olha, por que eu falei de dignidade, saúde e liberdade? Porque a dignidade é que tem gente que é despótica. Não pense que é homem com mulher, não. Tem mulher que faz o marido também rastejar no chão, como se ela tivesse com um chicote na mão. Isso você está acabando com a dignidade do outro, né? Agora, quando eu falo eu falei dignidade, saúde, porque com essa história de AIDS, o sujeito que não se cuida e que trai o companheiro ou a companheira, ele está pondo em risco a saúde do companheiro. Então a liberdade dele vai até certo ponto. Não é? Primeiro, não deve trair. Não está bom como está, separa e vai viver a vida. Agora, já que está traindo, pelo menos
Defenda a saúde da pessoa, porque você é responsável por essa saúde. É responsabilidade. E também a dignidade e a liberdade do outro, que a gente não pode cercear a liberdade do outro. As pessoas pensam que o amor egoísta é que é o amor verdadeiro. Eu quero que você viva só para mim. Que isso? As pessoas têm pai, têm mãe, têm irmão, têm amigo. Os amigos são tão importantes na vida da gente, não é? Então não é porque a gente ama, porque casou, que vai deixar de ter amigo. Tem alguém falando comigo? Não, eu queria responder, porque esse cara está me perguntando. Desculpa. Bom, então, esse livro aqui, o capítulo 6, Compromisso Afetivo, ele vai citar o Evangelho segundo o Espiritismo. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, porém como determinado com exatidão. Onde começa ele? O dever principia sempre, para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transpõe com relação a vós. Aí, baseado nesse item 7 do capítulo 17 do Evangelho, o Emmanuel vai falar sobre as relações entre os sexos. E ele não faz distinção se é casado, se é solteiro, se é amigado, ele não fala nada disso. E se é homem com mulher, se é homem com homem, mulher com mulher, é olha o que o Espiritismo chama de compromisso afetivo. Agora, isso aqui, meu amor, dá uma palestra inteira só isso, por isso que eu vou pular, porque já está quase na minha aula. Né? Posso até ler um trechozinho ou outro? Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstância em que esse compromisso venha a ser efetuado. Entenderam? Qualquer compromisso precisa se dar diante de padre, de juiz, de pastor. Compromisso. Qualquer que seja o compromisso. Você lesa o outro quando você não cumpre com o que foi prometido. Aí a gente diz assim, o Espiritismo é a liberdade, né? Pode casar, pode estar homem com homem, mulher com mulher, pode se ajudar. É muito pior. O Espiritismo é como a minha filha disse que eu era. Porque eu nunca proibi minha filha de nada. Eu deixava ela julgar o que era melhor. Aí um dia ela disse assim para mim, mãe, sabe que você é uma mãe cruel? Aí eu toda melosa, toda deivora, toda boazinha para a filhinha. Escutar isso era calma, mãe. Não é crítica, não é elogio. Aí eu fiquei mais tonta aí. Mas então sabe o que é? Porque as minhas amigas, as mães delas é assim, faz isso, faz aquilo. Aí se der certo, elas não têm mérito nenhum, foi a mãe que escolheu. Mas se der errado, elas também têm culpa, foi a mãe que mandou. Agora eu não, você bota a responsabilidade na minha mão. E isso é cruel, mamãe. Mas é o que o Espiritismo faz com a gente. O Espiritismo não diz assim, não seja homossexual. Não vá viver um relacionamento sexual debaixo do mesmo teto com uma pessoa sem se casar. O Espiritismo não diz isso, mas diz pior. Como disse o Exupéry, tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Isso é pior, gente, do que lá na igreja. Eu prometo, tá? Eu juro, até a morte nos separe. Isso é fácil pra caramba. Difícil é cumprir. E o Espiritismo não exige o cerimonial, mas exige a responsabilidade, o compromisso, a dignidade. Então ele diz que você lesa o outro quando você rompe com o compromisso. Aí ele diz, criada a ruptura no sistema de permuta de cargas magnéticas da manutenção, olha bem, ele diz que quando duas pessoas se unem através de um compromisso, seja lá quem for, homem com homem, mulher com mulher, e casal casado ou não casado, ele diz que a ruptura é no sistema de cargas magnéticas de manutenção. Ou seja, uma pessoa
que vive ao nosso lado, ela está trocando magnetismo conosco. E isso, às vezes, é a sustentação para uma pessoa não enlouquecer, não adoecer, não é verdade? Não cair em depressão. Aí, quando há ruptura, você está lesando a outra. Aí, olha, criou a ruptura magnética da manutenção de alma para alma. O parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole que muitas vezes raia na delinquência. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor. Gente, podem ter certeza que quando a gente faz mal a uma pessoa, enquanto este mal estiver doendo nesta pessoa, estão vindo cargas negativas para a gente. Então, se todo mundo pudesse ver isso, as pessoas seriam boas por interesse. Por quê? A gente pensa, muita gente pensa, que não está acontecendo nada. Mas acontece que enquanto a dor que você causou estiver doendo do outro, estão vindo fluidos negativos para você. E isso pode ir através das encarnações. E é um problema muito sério, porque por isso Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Por quê? Porque se você é perigoso ter um inimigo encarnado, você não queira saber o que é um inimigo desencarnado. É um obsessor que você vai carregar aqui pro resto de sua vida. Ai daquele que se suicidou por causa do rompimento de um amor. O que ficou está ferradinho. Porque essa dor, enquanto doer o outro, vai repercutir em você. Então é melhor não errar, né? Eu nunca me esqueço, eu acho que já falei para vocês que eu gosto de contar essa história, do Chico, que a vizinha dele foi no centro que ele dava a receitinha de noite. Aí ele fez a receitinha, mas ele era funcionário público, coitado. Ele ia para o trabalho, tinha pressa, e ela esperou ele de manhã na porta da velhinha, porque queria que ele explicasse a receita. E ele com a receita, mas está tudo escrito aí. Aí ela, mas meu filho, aí perguntou, e ele entregou a Deus e ficou lá, dando atenção à melhor. Aí foi embora, apressado para o trabalho, e ela gritou, vai com Deus! Aí o Emmanuel disse assim para ele, olha para trás. Ele olhou, aí diz que da boca da mulher saiu uma luz com coisas lindas nessa luz. Aí o Emmanuel disse assim, tu já pensou se você não tivesse dado atenção a ela e ela estivesse dizendo, vai pro diabo? Então, meus amores, quando a gente causa uma dor, o que vem dessa pessoa de mágoa faz muito mal para a gente, faz muito mal para o nosso psiquismo. Então, cuidado com o outro. Então, vamos terminar aqui. Liberdade com o corpo físico. Ao homem é dada a liberdade de fazer uso do corpo físico do modo que melhor lhe aprouver. Veja bem, eu falei da censura, porque a gente censura o cara que é tatuado, que tem piercing. Eu não quero nem saber, eu não vou fazer em mim, porque eu não gosto, mas deixa o outro, ele gosta, deixa ele fazer. Mas aqui, olha, ao homem é dada a liberdade de fazer uso do corpo físico do modo que melhor lhe aprouver. Vestir-se conforme seu gosto, cuidar da beleza, alimentar-se conforme seu paladar. Que tem gente que fica assim, você não devia comer isso. Deixa o cara fazer o que ele quer. Trabalhar, praticar fisiculturismo, enfim, tudo que a sua mente puder conceber a respeito do uso do corpo material. Mas nunca é demais lembrar que será responsável pelos danos que a prática indevida desse direito poderá acarretar. Trabalhar, alimentar-se, praticar exercícios físicos ou fazer cirurgias plásticas em excesso, ou ainda exagerar em regimes de emagrecimento, exagerar na ingestão de álcool e fazer uso de elementos tóxicos e até mesmo da inatividade, tudo isso pode causar danos à saúde. E cada um é responsável pelo que vier a prejudicar o corpo que recebeu para elevar-se espiritualmente, diminuindo seu tempo de permanência na jornada terrestre ou dificultando o desempenho das tarefas que se comprometeu a realizar ao reencarnar. Em resumo, a liberdade tem de ser exercida com responsabilidade
em qualquer setor da vida. E o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo é o fiel da balança, que nos ajuda a decidir sobre o que podemos ou não fazer e nos determina o que devemos fazer para ascender na escala evolutiva e para que todos à nossa volta vivam melhor e evoluam também. Porque, gente, a gente não pode querer só evoluir, a gente tem que querer que os que estão à nossa volta evoluam também. E nós somos responsáveis até pelos espíritos que vagueiam na nossa casa. Não é? Porque os espíritos que não têm muita instrução, eles ficam observando você, aí assim, e ela é espírita, e ela fala, a palestrinha é tão bonita, né? Mas está fazendo isso, o espírito está vendo. A gente está deseducando esse irmãozinho que está precisando de educação. Depois, se você tiver oportunidade em casa, porque não vai dar tempo aqui agora, eu separei também aqui no Pão Nosso, a lição 85 e o adúltero. Porque também, na nossa sociedade, as pessoas costumam achar que ao homem tudo é permitido e à mulher não. E eles próprios e muitas mulheres. Ah, mas ele é homem. Né? Eu já vi uma conversa de amigas assim, a fulana está traindo o marido. Aí diz a outra, está traindo tarde, porque ele já faz isso há muito tempo. Aí diz a outra, mas ele é homem, né? Lamentável, né, meus irmãos? Porque nós sabemos que ser homem ou ser mulher não nos exime das nossas responsabilidades diante dos nossos semelhantes e diante de Deus. Que Deus esteja conosco.